Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, eu trabalho no time de inovação da Globo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre cultura, sobre inovação e sobre o papel do eu, da pessoa, de cada um de nós nesse jogo de fazer diferente, de atingir outros lugares que nunca foram alcançados antes. Um pouquinho sobre a minha história. Eu sou engenheiro de computação, mas eu sempre trabalhei com inovação, eu fiz um mestrado em gestão de inovação para tecnologia, e eu trabalho na Globo, num departamento, numa diretoria que chama Media Tech Lab. A Globo se entende como uma empresa de mídia, mas ela também vê a situação do mercado atual tendendo muito para a tecnologia. Então, ela se posiciona agora como uma empresa de mídia e tech. Ela tem uma essência de conteúdo, mas ela também entende que a tecnologia faz grande parte da forma de se comunicar e de entregar valor para o seu consumidor. Então, dentro desse lugar, a gente se entende como um time que provoca e que traz novidades, que traz novas ferramentas, novas formas de interagir com o conteúdo e vai tentando quebrar um pouco dessa máquina e desses processos tradicionais e trazer algo novo para conectar com vocês, para conectar com o telespectador e para conectar com as marcas que estão com a gente, nossas marcas parceiras. Eu trabalho como designer de estratégia, então um pouco do que eu faço quando é identificada uma oportunidade ou um problema, um desafio, a gente entra para pesquisar, para estudar o mercado, estudar todos os temas que repercutem, que envolvem essa questão, essa temática, esse problema ou essa oportunidade, e tentar desenhar um ciclo estratégico de aplicação disso e transformação dessa oportunidade ou desse problema em uma entrega de valor, sempre tendo a conexão com o nosso consumidor e com os nossos parceiros como o elemento motor e a maior motivação para entregar algo. Dentro do laboratório, a gente se divide em 3 pilares, mas a gente é muito interdisciplinar. Então, a gente conversa e dialoga muito, mas a gente tem essas 3 grandes áreas que são de conexão com o ecossistema, tanto acadêmico quanto de parcerias com startups e novas empresas que estão tentando coisas novas que podem ser fornecedores ou parceiros em projetos. A gente tem uma esteira Lean, que é a esteira de projetos estratégicos e de alto grau de incerteza, que é onde a gente se insere nesse tema de pesquisa, entendimento de viabilidade, desenho de estratégia. E a gente também tem um braço de pesquisa aplicada, que são tecnologias novas, que já estão um pouco mais consolidadas no mercado. A gente entra para aplicar esses novos processos que estão no mercado já disponíveis, que não precisam ser desenvolvidos, mas precisam ser ajustados e precisa ter um processo de evangelização e educação dentro da empresa sobre como essas ferramentas podem entregar valor, para ir acompanhando e criando projetos novos para a gente mudar um pouco a forma como as coisas sempre foram feitas e trazer algo novo, trazer valores novos para os nossos parceiros e para os nossos consumidores. Isso aqui é parte desse grupo. Nós somos um laboratório de em torno de 60 pessoas, dentre designers, engenheiros, pessoas que trabalham só com ciência bruta, ciência pesada, doutores, mestres, comunicadores, pessoas artistas de todas as áreas, porque a gente entende que é através da interconexão de diversas formas de pensar que a gente vai conseguir pensar de uma forma nova, que a gente vai conseguir produzir um novo e se conectar de uma forma mais assertiva com essas oportunidades e problemas, transformando eles em valor para aqueles que se conectam com a gente nessas tantas plataformas que a Globo ocupa. Desde o streaming, passando pelo impresso, passando pelos vários canais, pelo esporte, jornalismo, entretenimento. Então, como a gente consegue entregar novas formas de produzir, novas formas de conectar para todas essas diferentes plataformas que a gente disponibiliza conteúdo e interação com o consumidor. Essas são algumas das carinhas que estão pensando isso todos os dias. Você vê que eu estou aqui no canto, embaixo, meio reflexivo aqui sobre alguma coisa. Acho que é sobre como é bom poder estar numa empresa que coloca a inovação e coloca o pensar e fazer diferente como uma prioridade. Ainda que seja uma empresa de mais de 50 anos de mercado, a gente é um grande navio, a gente tem uma grande inércia e a Globo ocupa um espaço de muita visibilidade e muita relevância, então a gente não pode errar, mas errar também faz parte da inovação. Então a gente está aqui para ir conseguindo criar esse processo e inserir novas mecânicas e novas técnicas e novas abordagens dentro de tantas áreas que estão dispostas e sedentas por fazer algo novo para vocês. Trouxe aqui um videozinho que exemplifica um pouco do que a gente faz. Como uma empresa como a Globo inova? O que significa inovar para uma empresa de comunicação? Então, deixa eu dar play aqui para vocês entenderem um projeto que a gente fez, que foi trazer a Lu Magazine à vida, no palco do Caldeirão, do Black das Blacks, ao vivo, interagindo com o Luciano Huck, em tempo real. Frente a frente. Só podia ser aqui na Black das Blacks Magalu.
noite e bem-vinda. Boa noite. Inacreditável esse momento. Boa noite, Luciano. Vocês não têm ideia de como eu tô feliz de estar aqui com vocês no show da Black das Blacks Magalu. E tá tudo lindo demais, Luciano. Gente, que felicidade estar aqui ao vivo, pisando nesse palco. É muita tecnologia, né? Isso mesmo, não é feitiçaria, é. É tecnologia, como o Luciano ia falar e eu cortei antes. Mas é justamente sobre isso, assim, a gente cria uma ação de merchandising, esse aqui é uma ação patrocinada, então existe sim um valor monetário envolvido. A Magazine Luiza visava vender mais, a Globo vendeu um pacote para ela, mas não é só sobre isso. Inovação não é só sobre grana, não é só sobre nota fiscal, não é só sobre dinheiro. É sobre conexão, é sobre entrega de valor e é sobre valor percebido. Então, quando a gente consegue criar um novo mecanismo para um parceiro se conectar e entregar o seu valor para o cliente, a gente está inovando sim. Então, a Magazine Luiza foi pioneira em personificar e humanizar seus valores em uma identidade, em uma personagem que não existia. E a gente conseguiu permitir que a Magazine Luiza, que a empresa, se conectasse com os consumidores de uma forma muito dinâmica, interativa, agradável de consumir. Então, deixa de ser uma experiência somente pelo motivo e pelo motivador financeiro e passa a ser uma forma de contar uma história. Uma forma de contar a história do que é a Magazine Luiza, de quem é a Lu Magazine, que personifica essa marca e os valores dessa marca. Então, a inovação ela tem uma série de valores e, no final, para a Globo, tudo volta para a história. Nós somos Media Tech. A gente tem o braço tech, mas nós somos uma empresa essencialmente de mídia. Então, a gente está buscando contar... Não, você já foi. Então, a gente está buscando contar mais e melhores histórias. E nós fazemos isso todos os dias. Nós, na Globo, como funcionários de uma empresa de comunicação, a gente está tentando contar novas histórias, mas nós, no nosso espaço individual, também estamos contando histórias. Eu, por usar essa camiseta, estou aqui contando história, que eu trabalho na Globo, que eu estou no TDC hoje com vocês. Eu estou contando uma história sobre a Globo para vocês, mas também estou contando história sobre a minha trajetória. Meu espaço aqui conta história. O Igor contou uma história. Vocês aqui, com a sua curiosidade, com a busca por aprender, estão contando histórias. E nós estamos o tempo inteiro trocando. Nós estamos o tempo inteiro nos comunicando. E a Globo se comunica com 100 milhões de pessoas diariamente. E isso é uma grande responsabilidade, porque todos os dias nós estamos participando do dia a dia e da rotina, estamos fornecendo informação e recebendo informação de grande parte dos brasileiros. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é de pautar as histórias que serão contadas. E a gente entende essa responsabilidade, porque por mais de 50 anos a Globo vem contando a história do brasileiro. E a gente vem tentando trazer o brasileiro para o centro dessa história. Existe uma dificuldade de trabalhar a diversidade, existe uma dificuldade de contar histórias plurais, mas a gente entende o papel que a gente ocupa nesse processo da sociedade e a relevância que a visibilidade das histórias que a gente conta tomam e o escopo que elas podem alcançar. E contar histórias também é uma responsabilidade sobre o futuro, porque a gente pode não somente contar histórias sobre o que a gente é ou sobre quem a gente foi, mas sobre quem a gente quer ser. Então a gente também entende que a gente tem a responsabilidade de contar a história da sociedade que a gente quer construir, no lugar onde o Brasil quer chegar. E a gente entende isso de vocês, das interações que nós temos através dos tantos canais, da inteligência de consumidor que a gente tem, das entrevistas que a gente faz, e a gente tenta colocar isso nas nossas histórias. Isso é importante para a gente se manter sempre em evolução, porque nós, como seres humanos, indivíduos que são desprovidos de qualquer instinto animal, para quem gosta um pouco de psicanálise vai entender aqui, a gente não tem instinto biológico. A gente tem, no lugar, no vazio que esse instinto ficou na nossa evolução, a gente coloca a linguagem, a gente coloca a comunicação. Então agora a gente não tem só impulsos programados geneticamente para agir, a gente tem comportamentos observados, a gente aprende com as histórias que são contadas. E a gente vem contando histórias e, ao mesmo tempo, a tecnologia vem evoluindo. Então, a evolução da tecnologia permite que a gente conte histórias diferentes. E a gente vai contando histórias que refletem quem nós vamos nos tornando com essa evolução própria da tecnologia e da contação de histórias. E a gente vem passando esse conhecimento de geração para geração. Nós contamos hoje histórias para os mais novos sobre o mundo como era antes, há 10 anos, sobre o tempo como era antes da pandemia. Existe uma geração de pessoas que não vão ter vivido uma série de coisas
por causa das situações mundiais, das questões que nós estamos passando, geopolíticas assim, e sanitárias. Então, isso que a gente vai deixando para trás é a cultura. E a cultura, ela é muito baseada em olhar para trás e ouvir. Ouvir a história que está sendo relatada por aqueles que viveram, aqueles que enfrentaram dificuldades e aqueles que venceram problemas. A cultura nos permite ganhar sem ter o esforço. A cultura nos permite vencer um obstáculo sem sofrer com as consequências dele. Entender como alguém venceu aquele desafio em um momento de dificuldade e que a gente possa usar esse aprendizado que não é nosso. Mas a cultura, ela tem um certo problema que ela traz. Ela olha muito para o passado, ela olha muito para o histórico. Mas a gente também precisa entender o que da cultura não é mais relevante. O que é que a gente precisa abandonar. O que é que não faz mais sentido para o mundo como ele é hoje, para quem nós somos. Quais são as histórias que a gente conta sobre o passado, que não fazem mais sentido ser contadas. Então a gente precisa estar atento. E a gente precisa estar curioso. A nossa cultura, ela também desincentiva muito a curiosidade. As crianças nascem com a sede de conhecer tudo. E a gente vai podando e privando e ceifando essa curiosidade, essa sede por descoberta. Tanto por razões de segurança, a criança não pode explorar elementos elétricos porque ela pode levar um choque. Ela não pode sair correndo porque ela pode cair e se machucar. Mas será que o errar não faz parte do aprendizado? Será que cair não faz parte de entender como funciona o equilíbrio desse corpo que eu estou entendendo? Nós somos seres eretos, nossa cabeça é muito pesada, então a gente tem muita dificuldade de encontrar o caminhar, de encontrar o andar. Como é que a gente faz isso? Entendendo quando a gente cai. Se eu for um pouco para frente, eu caio, então eu não posso ir tanto. Então é a partir do erro, de entender o erro e de buscar essas novas oportunidades que não estão no repertório da cultura necessariamente, que a gente consegue criar o novo. Então a gente precisa estar sempre sendo motivados também pela sede da curiosidade. E é um lugar muito importante nas empresas permitir que essa curiosidade tenha espaço. Só que a curiosidade traz aventura e a aventura traz o erro. E o erro, nós temos uma cultura de tentar privar e ceifar porque ele traz consequências. Então a inovação, ela faz o quê? Ela cria um processo estruturado para dar vazão e dar valor à curiosidade, ao mesmo tempo que ela cria lugares seguros. E ela propõe o quê? Ela propõe, eu quero que você crie uma experiência e que você erre, mas que você erre rápido, para que assim você erre barato, para que os seus erros custem cada vez menos. Se eu errar num projeto no primeiro mês, eu investi muito menos nele do que se eu errar num projeto no segundo ano. Então esse erro, ele me custa menos. E aí você entende que não é sobre errar ou não errar, é sobre onde e como você erra. E aí você pode permitir, incentivar que os seus funcionários, que os seus colaboradores, ou que você mesmo, você pode se permitir errar, porque você entende que isso faz parte do processo. Mas também tentar entender até onde eu ainda posso errar e qual é o momento de corte. Então aqui, por exemplo, é um rascunho, é um desenho do que é o processo do Design Thinking, que é uma teoria que aborda a centralização do processo de desenvolvimento, o processo de entendimento, o processo de abordagem de um problema ou oportunidade, centralizado e centrado na experiência do usuário, na experiência do consumidor. Então, se eu trago o meu consumidor, que só se conectaria com o meu projeto lá na entrega final, para dentro do processo de produção dele, de desenvolvimento dele, eu consigo errar muito rápido. E isso é muito importante porque eu também consigo aprender muito rápido. E aprendendo muito rápido, eu entrego o valor mais rápido. Então, o erro é simplesmente só uma das etapas desse processo. E a nossa cultura não incentiva o erro, mas a gente precisa entender como a gente pode se permitir errar. E se permitir criar uma nova cultura, que não depende somente das histórias que foram contadas, ou que eram contadas, ou as histórias que representam um mundo que não existe mais, mas também histórias novas. Abrir espaço para que se contem histórias novas. Então, de onde viria uma cultura de inovação? Primeiramente, questionar o óbvio. Existem coisas que para a gente são simplesmente fato. Se eu derramar água em cima do meu computador, ele quebra. Mas será que ele precisa quebrar? Será que eu posso desenvolver um computador que não quebra quando eu derramo água sobre ele? Se eu jogar uma bola de geleia para cima, será que ela vai cair? Provavelmente. Mas se ela bater no teto, ela não cai. Então será que eu posso criar um sistema que depende de contato para ter continuidade? Então, existem coisas no nosso dia a dia que elas são simples, que elas são óbvias, que elas passam despercebidas.
Vamos tentar olhar para elas de uma forma diferente, para ver o que é que a gente pode aprender com isso, ou para entender se isso ainda é relevante. Se essa coisa que faz parte do dia a dia, se essa coisa que é assim que a gente faz. A gente abre a garrafa e a gente bebe água assim. Mas será que a gente precisa mesmo beber água assim? Será que essa premissa ela é válida? Será que essa premissa me permite avançar? Ou ela me segura num lugar estático por motivos de nada? Por motivos de simplesmente é como as coisas sempre foram? Então, questione o óbvio. Abrace o erro. É muito importante saber errar. É muito importante ter o espaço do erro associado ao espaço de aprendizado. Então, o erro não deve ser banido, ele só deve estar sempre associado ao registro dos aprendizados e à mitigação das consequências. Não é sobre o que eu faço quando eu erro, é sobre o que eu faço depois. O erro ele vai acontecer. E é importante que o erro aconteça, porque é somente a partir do erro que a gente quebra os paradigmas anteriores, que a gente muda a forma de agir. Mas o essencial é o que é que eu faço depois que o erro aconteceu. Como é que eu resolvo, como é que eu mitigo. E hoje em dia a gente vê que as empresas têm uma forma muito divertida de lidar com o erro, por exemplo, nas mídias sociais. No mundo dessa comunicação muito rápida, tá tudo bem. Hoje eu posso postar uma coisa errada e eu posso vir depois e retificar e corrigir. Hoje na minha empresa eu posso iniciar um processo errado e depois ter uma correção ou deixar um legado de dizer, pessoal, não vamos mais fazer isso porque aqui a gente fez em 2020 com não sei o que lá e não deu certo por esse motivo. Então, se você tentar isso, provavelmente vai dar isso aqui. Registrando o erro, você permite uma outra coisa. Não somente as pessoas não vão repetir esse erro porque elas vão aprender do seu aprendizado, mas também elas vão poder entender se aquele erro ainda é permanente. Se eu errei em 2002, porque eu tentei colocar no mercado uma proposta que não era válida, e eu registrei tudo isso, será que em 2022 eu não posso tentar trazer essa proposta de novo para o mercado, entendendo que as condições podem ter mudado? Foi o erro que me permitiu ter esse insight. Então, errar, tá bem, tá tudo bem, faz parte do processo. Só que para errar a gente precisa horizontalizar um pouco. As nossas hierarquias elas são muito verticais. A tomada de decisão ela vai muito para cima e depois ela vai descendo. Só que isso acontece porque a alta hierarquia tem medo que a baixa hierarquia cometa erros. Ao mesmo tempo que a alta hierarquia está tão desconectada do dia a dia da operação, do dia a dia do produto e da existência da empresa, que ela já não entende mais o que é relevante para aquilo ali. Então, se a gente diminui, achata um pouco essa hierarquia e a gente permite um pouco da quebra da regra, da quebra do óbvio, a gente começa a abrir espaço para essa comunicação e para esse diálogo fluir e que esse diálogo mude o status quo das coisas. E talvez permitindo que a comunicação aconteça de uma forma mais fluida, que ela tenha que vencer menos barreiras para chegar no espaço de tomada de decisão, que a gente consiga tomar mais decisões mais rápido e que assim a gente consiga acertar mais. Entende que a gente cria regras para coibir o erro, mas a gente ao mesmo tempo coíbe o acerto? A gente inibe a experiência que pode levar para os pontos positivos da aventura, da descoberta. Então, se a gente achata e a gente horizontaliza um pouco a comunicação e o acesso à informação, a gente permite que as pessoas que estão no seu dia a dia da fábrica, elas coloquem e elas tragam problemas, oportunidades, e ao mesmo tempo elas entendam a motivação de algumas coisas serem do jeito que elas são. Existem coisas que elas simplesmente precisam ser. Mas quão mais saudável é o ambiente que as coisas são do jeito que elas são e a nossa empresa entende porque ela é assim. E se ela precisa ser assim, ou se ela pode mudar. E para mudar, é importante que a gente entenda que existe uma série de pontos de vista que constroem uma nova história. Se eu conto a mesma história a partir do mesmo ponto de vista, é muito difícil que eu consiga enxergar as coisas de uma nova forma. Então, quando você lembra daquela foto que a gente trouxe, das diversas pessoas com diversas formações, talvez um designer consiga olhar para uma questão de elétrica e sugira uma estratégia que ele usa lá no apontador do lápis que pode servir para desencapar cabo. Talvez, se eu trago uma pessoa preta para olhar para o repertório, para o reporte de uma notícia, ela possa trazer um viés que vai justificar uma situação social, cultural, econômica, que muitas vezes, quando a notícia é feita somente pelo mesmo grupo, pelo mesmo nicho, como a gente entende que uma série de vezes ela não vai chegar, essa empatia não vai acontecer. Se eu não trago grupos minoritários para dentro da conversa, eu não produzo produtos que se conversam com grupos minoritários.
E se você parar para pensar, na verdade, nós somos todos minorias. Eu sou um homem gay. Existem pessoas pretas, existem pessoas trans, existe uma série de minorias. Mas se você tentar observar, nós somos todos subjetividades muito peculiares. Eu sou uma pessoa que gosta de música e de engenharia e de design e de cinema. Existem outras pessoas que gostam de música, que não gostam de engenharia, que não gostam... Então, se a gente consegue trazer múltiplos pontos de vista, a gente consegue se comunicar com múltiplas pessoas. A gente consegue produzir um conteúdo ou uma solução que ela é muito mais assertiva, porque ela é produzida por pessoas que entendem como diversos nichos e diversos grupos daquele mercado que você visa ou imagina que vai consumir o seu produto possam olhar, entender e se conectar com ele. Então é essencial que a gente seja diverso para que a gente produza diverso, para que a gente entregue diverso e para que diversos se conectem com isso que a gente produz. Que eu acho que hoje em dia é o que a gente busca. É conexão, é troca, é diálogo com o nosso consumidor, com o nosso usuário, com o nosso parceiro. E para isso a gente precisa dar voz. A gente precisa horizontalizar, a gente precisa dar voz a essas pessoas diversas. Eu preciso ter pessoas diversas falando, opinando, trazendo. Eu preciso ter espaço para dizer não ou para dizer sim. Eu preciso ter espaço para dizer, eu sou nordestino, no Nordeste a gente não consome assim. Ou a gente entende isso de uma forma tal. Então eu sugiro que isso não seja feito, porque não vai repercutir bem. Você pode errar mais rápido se você dá voz dentro da sua empresa. É muito provável que você tenha grande parte do conhecimento que você vai encontrar no mercado. Você pode estar buscando um lugar errado. Você pode não estar trazendo, por exemplo, a sua copeira para um processo que talvez ela tenha um entendimento, ela tenha uma vivência. Você pode não estar trazendo o seu estagiário para dentro de uma conversa mais sênior, mas onde ele pode talvez trazer um viés diferente para aquela conversa e fazer um insight, virar uma chavezinha. Então vamos dar voz, vamos ouvir. Não é sobre o que você acha que alguém tem para lhe dizer. É sobre estar aberto a ouvir para que alguém te diga algo que você não sabia que você poderia ouvir. Deu para entender? Às vezes você não sabe o que você quer. E às vezes alguém tem algo para te dar que você nem espera receber. Então se você dá voz, e se você está sempre escutando, se você está se conectando, se você senta para conversar com o porteiro do seu prédio, assim como você senta para conversar com o CEO da sua empresa, com o administrador do condomínio, você pode aprender algo de todas as pessoas com as quais você escuta e você interage. Então entenda que qualquer pessoa pode ter algo a lhe dizer. E isso é a essência da cultura de inovação corporativa. Mas nós somos indivíduos. O que é que tem o eu com isso? Como é que nós, como indivíduos, participamos da cultura corporativa? Porque lá dentro é muito difícil separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, quando Matheus vai trabalhar, Matheus leva os próprios medos, Matheus leva os próprios vieses, Matheus leva as próprias referências. Então, será que eu tenho uma cultura de inovação na minha vida pessoal? Será que eu consigo me reinventar como sujeito, como indivíduo, da mesma forma que eu proponho que eu me reinvente como profissional e que eu traga diálogo? Será que eu consigo ouvir na minha vida privada, da mesma forma que eu proponho ouvir na vida corporativa? E se eu não for capaz de ouvir na minha vida privada, será que eu vou ser capaz de ouvir na vida corporativa? Se eu não for capaz de lidar com o meu próprio erro, no meu escopo pessoal, será que eu vou ser capaz de lidar com o erro do meu subordinado ou com o meu erro no escopo profissional? Existe uma série de pontos que eu trouxe aqui que provocam a mudança de cultura corporativa. Mas se a gente trouxer um pouco disso para a nossa vida pessoal, se a gente trouxer um pouco de inovação e de reinvenção para a nossa vida pessoal, será que você questiona o seu óbvio? Será que você questiona as suas decisões óbvias e o seu cotidiano? Será que não existe ali um espaço para reinvenção de você, da sua forma de fazer as coisas, de provar novas experiências, de ir atrás de coisas que você nunca pensou talvez que faria? Está aberto para o novo? Será que você abraça o seu próprio erro? Será que você entende que está ok você errar e que você pode passar por processos que não vão ter sucesso no final e que você vai aprender algo com isso? Será que você é humilde o suficiente para ouvir pessoas de diferentes hierarquias e de diferentes posições sociais de você e tentar entender o lugar dessa pessoa, tentar empatizar? Porque um conhecimento que você traz da sua vida pessoal pode alimentar um processo que você roda na sua vida profissional. Será que você está disposto a diversificar as suas escolhas, a experimentar coisas novas, a viajar para lugares novos,
a comer comidas novas? Será que você está disposto a aprender? Será que está disposto a ser alguém diferente? A encontrar algo diferente? Será que você ouve tanto quanto você fala? Será que você se posiciona tanto quanto você deveria? Será que você está de fato aberto a entender e a receber as diferentes visões das outras pessoas? É importante, é essencial que a gente continue curioso, para que a gente possa continuar no processo de inovação, não somente no processo corporativo, desenhado, bonitinho, das 8 da manhã até as 5 da tarde, mas que a gente entenda que a gente precisa colocar um processo de reinvenção para nós também. A pandemia, o ano 2020, trouxe isso. Será que você está pronto para enfrentar grandes desafios e grandes mudanças na sua vida e tirar aprendizados disso? Será que você está disposto e disponível, capaz de lidar com seus próprios erros, aprender com isso e levar essa experiência para frente? Será que você consegue capitalizar com os seus erros? Continuando curioso, a gente continua em movimento. E continuando em movimento, você leva consigo uma inércia de aprendizados, mas também uma sede pelo novo, pelo próximo, por aquilo que pode vir na frente. E não é sobre ser ansioso e estar só buscando o próximo, mas é sobre entender que algo novo pode vir. E que esse novo pode ser bom. E que esse bom pode ser muito melhor do que era antes. Isso na sua vida pessoal, isso na sua vida corporativa. Inovação não é só por fazer diferente, mas é fazer diferente entregando algum valor. Então, será que você está pronto para receber valor novo? Será que você está pronto para abrir mão da forma como as coisas eram feitas na empresa, na sua vida pessoal, na sua família, no seu relacionamento, na sua relação extra-profissional com seus colegas de trabalho? Eu deixo essa provocação. Obrigado pela atenção de vocês. Acho que falei rápido, mas tentei dar um panorama geral sobre esses temas. Valeu, Matheus. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade, é mais para entender um pouco a tua visão sobre isso. Você falou aí em muitos momentos sobre movimento, né? Sobre essa inquietação, assim, de estar sempre olhando para o futuro e se deslocando um pouco assim do nosso próprio eu, assim, do que a gente pensa, do nosso trabalho e tal, sobre como as coisas estão organizadas e sempre estiveram organizadas, será que elas precisam continuar dessa forma e tal. E hoje a gente sabe assim, que existem algumas áreas dentro de tecnologia que se aproximam mais, assim, até que cruzam mais, assim, que furam a bolha assim, da tecnologia por si só e se aproximam de outras áreas, como a gente vê aqui na Globo, muito a tecnologia assim, muito presente assim, e em parceria com as áreas de negócio e equipes mais multidisciplinares. Mas na tua vivência, assim, como é que a gente desloca assim, para um profissional que tem um conhecimento ou um processo assim, muito técnico, de um entendimento de mundo assim, muito técnico, ele veio de uma carreira técnica, de uma graduação muito técnica, como é que ele destrava assim, esse olhar assim, para o todo, assim, como você explicou? E como é que foi assim, para você assim, no teu início da Globo, assim, como é que esse processo se deu aí na tua experiência? Eu acho que existem várias camadas do que você falou. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é, se você vai para a área da tecnologia, a matemática é uma linguagem base. A matemática ela não é uma competência. Você precisa entender matemática para que você possa fazer qualquer coisa dentro do mundo da tecnologia, da engenharia. Tudo tem lógica, tudo tem algo que é dessa inteligência matemática. Hoje, a tecnologia ela é uma linguagem base para tudo. Você não consegue fazer nada sem conseguir conversar nessa camada base que é a tecnologia. Então a tecnologia está no direito, a tecnologia está na criação de conteúdo, a tecnologia está na medicina, a tecnologia está na arte, a tecnologia está em todo lugar. Então ela precisa ser um ponto base de conversa. E aí a gente entende que existem restrições de acesso, existe uma série de coisas, mas eu sou engenheiro de computação. Eu acho que a curiosidade é uma coisa que a gente jamais deveria perder. Eu sempre fui muito curioso, então esse foi o meu processo. Eu sempre gostei de conhecer muito sobre outras coisas. Eu sempre gostei muito de ouvir e conversar com o médico, o dentista, enquanto ele está abrindo minha boca, perguntar o que é isso, o que é aquilo, não sei o que, não. Então, existem conhecimentos que você não sabe para que você vai precisar, mas eles te compõem, sabe? Então, durante o mestrado, a gente foi exposto a projetos de diversas áreas. Eram grupos muito interdisciplinares, e existiam pessoas da nutrição, da engenharia civil, da tecnologia, ciência da computação. E quando você se relacionar com pessoas de outras áreas, tente sempre fazer perguntas que deixam ela falar sobre aquilo que é dela.
Porque assim você vai conseguir ir absorvendo um pouco daquele mundo. Então, se você senta para conversar com a sua prima que é médica, pergunta para ela sobre algo daquele mundo. Se você senta para conversar com a recepcionista de um salão de beleza, pergunta sobre qualquer coisa. Ah, para que serve aquilo? Como é isso? Todo dia vocês têm? Será que... E aí, tendo essas conversas em todos esses espaços não óbvios, você vai começando a absorver uma série de coisas, de conhecimentos que não são óbvios, mas que em algum momento, tenha certeza, que eles vão te provocar para algo que faz sentido. Hoje a gente fala muito sobre o profissional em T, né? Que é um profissional que ele tem uma base de uma formação forte, relevante, é de onde ele vem, é a origem dessa formação profissional, mas ele está buscando sempre se reinventar em outros lugares também. Está buscando consumir informações de outros lugares. Então tenta, assim, para as pessoas que não necessariamente querem fazer cursos, que existem muitos cursos que provocam você se conectar com outras coisas. Cursos que são dados para públicos interdisciplinares, são muito bons. Tipo, não faça um curso que é só para ciência da computação. Não faça um curso que é só para design. Faça um curso que junta várias pessoas. Conversando, interagindo, você vai entender a forma como essas pessoas olham também para esse tema que você está aprendendo. E isso é muito importante. Mas tente sempre que você puder estar conectado e estar buscando interagir com coisas que lhe interessam, por exemplo. Eu sempre gostei muito de cinema. Então eu comecei a pesquisar muito sobre como tudo acontecia no cinema. E hoje, poder fazer TV, entendendo tecnologia, entendendo inovação, entendendo cinema, porque foi uma curiosidade minha que eu alimentei por vontade própria, hoje eu posso, em alguns projetos, trazer insights, trazer visões ou entender coisas de uma forma empática, porque eu me alimentei de outras coisas que para mim eram só curiosidade, era só uma forma de buscar, de conectar com isso. Então eu sempre ouça pessoas, pergunte coisas não óbvias a pessoas de diferentes hierarquias. Você vai entender coisas não óbvias sobre diferentes nichos. Beleza. Uma segunda pergunta aqui, rapidinho, do Ítalo. Ele diz assim, ó, a Globo sendo agora uma MediaTek, quais tipos de cursos de tecnologia e inovação você recomenda fazer para quem já é do audiovisual e queira entrar na Globo? Cara, uma coisa que a Globo tem incentivado muito e tem dado muito curso são métodos ágeis. São essas novas formas mais didáticas e mais ágeis, mais rápidas de aprender e de errar. Então, isso são tipos de curso que estão muito agora na moda, assim. Você fazer um curso de Design UX, você fazer um curso de Scrum, você fazer um curso de Agilidade, Kanban. São todos conhecimentos que vão te ensinar a tratar de processos de uma forma mais dinâmica. Isso já é um pouco do tech que a gente coloca dentro do mídia. Outros aspectos que a gente aborda são, por exemplo, novas plataformas de conteúdo. Então, se você quer entender, tenta pesquisar como é a produção para o digital. Quais são os processos de produção para o digital? Quais são os equipamentos que você precisa usar? Como é que você faz hoje, no nicho que você ocupa, no audiovisual, e como é que o YouTuber faz? Como é que o Instagrammer faz? Como é que se faz no TikTok? Talvez entender essas novas linguagens que são de conteúdo, mas estão fortemente associadas a uma plataforma de tecnologia. Quando a gente fala MediaTek, é isso. Netflix é MediaTek. É conteúdo numa plataforma de tecnologia. TikTok é MediaTek. É conteúdo numa tecnologia. Instagram é MediaTek. Então, ou é Tech Media. Às vezes é Tech Media. Começou como Tech e aí virou mídia. Google é Tech Media. Eles têm YouTube hoje, que é uma grande plataforma de mídia, mas eles eram empresa de tech. Então, tenta entender o que é que isso que você faz, como é que está sendo tratado de outras formas nesse mundo digital, nessa explosão de individualização da produção. Hoje, eu aqui em casa, com o meu celular, posso ser um produtor de conteúdo. Posso ser uma empresa de audiovisual. Então, como é que a tecnologia está sendo trabalhada nisso e permitindo novas coisas? E aí você vai entender como é que você pode trazer mais tecnologia para o seu próprio processo. Beleza. Super respondido, Matheus. Obrigado aí por ter topado estar aí com a gente. Sempre muito bom aí te ouvir, cara. A gente acompanha aí de vários eventos. Lembrando para a galera aí que a Toca do Matheus vai estar lá no YouTube do Vem Pra Globo. Assim que fechar o TDC, a gente vai avisar aí nas nossas redes. E obrigado mesmo, cara. Valeu, Igor. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Pedro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.